Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem. Vamos para mais um dia com a nossa leitura? Bom, essa semana inclusive eu me ausentei por questões imprescindíveis, no entanto está tudo bem, graças a Deus. O que fica é o quê? A saúde boa? Ótimo. Aprendizado? Excelente, maravilhosamente bem. Então, né, eu passei até o vídeo aqui anterior, a questão da vigília, convidando, né, a todos para que a gente faça mais oração, tá certo? Então ainda é sobre isso, e naturalmente como o meu canal traz aí a questão da melhora da nossa saúde em todos os aspectos, as duas leituras que faremos hoje, elas são inclusive curtas, né, e para que a gente se compreenda, dando consciência àquilo que nos cabe, né, trazer ao campo, discernir formas melhores de estarmos em presença realmente, mais do que existirmos, é vivermos. Então tá certo? Já aproveito, agradeço a todos vocês que aqui estão. Sejam todos muito bem-vindos, tanto os inscritos quanto aqueles que vão se inscrever pela primeira vez. Sim, se você é um visitante do canal, ainda não me conhece, é um prazer, é uma satisfação, é uma honra, é esse momento aqui de troca. Eu sou Gislane Abadia, sou fisioterapeuta e também terapeuta. E o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele trata da nossa saúde, pessoal, em todos os aspectos de sermos a cada vez melhores, né? Em nossa consciência, em dirigirmos aí os nossos passos de modo gradativo, nos assenhorando de quem viemos para ser, tá certo? Então meu canal fala sobre saúde, nos mais diversos modos de imaginarmos. Então, já deixa aí o seu like, ativa o sininho para continuar recebendo o meu conteúdo, comenta no vídeo e compartilha com aquelas pessoas que possam gostar e também para aquelas que ainda não conhecem. Então, como sempre, a nossa leitura tem sido feita do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples, de Paulo Rocha. As leituras acumularam, no entanto, de modo eficaz nós vamos conseguir passá-las. Então a primeira delas é a leitura de número 62. Não deixe o imposto de renda para a última hora. Todo ano é a mesma coisa, e quando está chegando no limite da declaração de imposto de renda, você precisa correr porque deixou para a última hora? A dica para evitar que isso aconteça é criar o hábito de se planejar durante o ano. A Receita Federal tem um aplicativo de rascunho, no qual você pode preencher a declaração durante o ano e, depois, importar os dados para o programa oficial no período da entrega. Lembre-se de, durante o ano, priorizar documentos-chave, reunir comprovantes como os que representem gastos com saúde, documentos que comprovem seu patrimônio, entre outros. Vá adicionando tudo em uma pasta e preenchendo a sua declaração. Dessa forma, quando chegar a hora, você estará tranquilo e organizado. Além disso, não correrá o risco de acertar as contas com a Receita Federal de forma incorreta, minimizando custos e até a temida malha fina. Bom, gente, essa leitura aqui, ela já traz pra gente o seguinte, organização, né? E aquele velho dito feito, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nessa questão de impostos, nós sabemos que naturalmente é devido. Então, se é dever nosso como cidadão, nas equivalências que nos cabem, programarmos, né, esse melhor momento. Então, não deixar para a última hora, para que fique um tanto pior. E se nós aprendemos a organizar isso, a nível de um financeiro, nossas economias, naturalmente nós vamos poupar o quê? Dor de cabeça, né? Então, se deixarmos para a última hora é o quê? Dor de cabeça. Sabemos que vamos pagar de todo jeito, né? Então é melhor utilizarmos a inteligência emocional e poupar o nosso precioso tempo. A leitura, então, posterior a essa foi. Hoje nós faremos duas, justamente para tirar aí esse acúmulo que se deu. 63ª leitura, leitura de número 63. Não se apegue ao dinheiro. Os estoicos, que defendiam a abstinência de emoções destrutivas na Roma e Grécia antigas, acreditavam que o amor ao dinheiro não era um ato saudável.
Eles consideravam que era mais importante ser virtuoso e viver uma vida boa do que acumular riqueza. Ainda, segundo esta filosofia, o dinheiro não é uma coisa ruim, porém pode ser usado para bons e maus propósitos. Sendo assim, o hábito principal ensinado por meio desta filosofia é não se apegar ao dinheiro em demasia. Saiba que ele é apenas uma ferramenta que pode ajudar a alcançar os objetivos na sua vida. Sim, não se apegue ao dinheiro. Então, pessoal, nós sabemos que honrosamente o dinheiro é um recurso que nos garante aí mais do que conforto, bem-estar e saúde, né? Então, infelizmente, muitas vezes nós nos apegamos a crenças limitantes e, assim, colocamos o dinheiro como se ele fosse destrutivo na nossa vida. Mas o dinheiro, muito pelo contrário, ele é bastante construtivo, produtivo, e a questão é quem o utiliza e para o que utiliza, não é? Então, se a pessoa tem inteligência emocional para usar esses recursos, né, financeiros, uma pessoa que lida bem aí com o trato econômico, ela vai compreender que dinheiro é recurso abençoado, né? Mas que ela ser puramente materialista não é nada bom. Isso não confere inteligência emocional e muito menos inteligência espiritual, né? Então, quantas vezes acumuladores vêm aí só naquele dito feito, obter, obter, obter. Então, mais do que nós termos as coisas, deve-se ter um propósito antes de obtê-los, não é mesmo? Então, recursos materiais são honrosos, maravilhosos. Repito, a questão é, para o que você tem adquirido coisas? Para que elas possam aí fazer com que você se sustente de modo melhor? A nível da saúde, do vigor, de paz na consciência, de tranquilidade? Então, ótimo, excelente. Porque se você estiver se utilizando do dinheiro no sentido apenas de acumular riquezas materiais, na verdade, você está se enrolando e quisera, portanto, não ter tanto recurso assim, porque tem gente que coloca a corda no pescoço justamente é por conta desses recursos materiais. Então, de modo ganancioso, elas perdem aquele foco no sentido da evolução, do desenvolvimento humano. E quando o dinheiro sobe na cabeça, o poder, né, a questão de status, ela se perde e se vê novelada em tramas nada boas. E a pessoa vai ficando vazia. Inclusive tem uma frase que ela é muito famosa e muitas vezes a gente percebe que podemos repeti-la pelo que temos visto aí. Tem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então que a gente não tenha, né, que olhar no espelho e dizer isso, né? Então muito pelo contrário. E mesmo que nós percebamos que no nosso meio existem pessoas assim, que a gente possa ter indulgência e compaixão para auxiliá-las, né? Então quantas pessoas têm N recursos materiais, nada lhes falta. Gente, vocês já perceberam que o recurso do dinheiro, inclusive, né, a riqueza material é ótima para o burilamento do ego, né? Isso é imprescindível que a gente perceba. Aquilo que você se utiliza recurso financeiro vem para facilitar a sua vida ou para deixar você enroscado? Porque quantas pessoas se prejudicam no sentido de só ter. E a menos-valia, ela vai se insinuando, até que um dia a pessoa perceba que ela não fez as honras, as outras inteligências da sua vida de modo genuíno, pois lhe faltou o quê? Essa perspicácia, o discernimento, a identificar que o recurso maior que o humano pode ter aqui em angariar para a sua vida é o quê, gente? É a grandeza de espírito. Então, o material te ajuda, mas se você não usar ele como propósito, você com um empobrecimento muitas vezes moral, pois o dinheiro faz a pessoa quedar, dependendo do que ela faça com ele. O empobrecimento moral e ético, ele se torna de modo assim tão terrível
tenebroso que ela se sente no poder de tudo, passa por cima dos outros, se utiliza de ganância e se ela estiver num modo só materialista de viver, ela cai, de forma que muitas vezes elas até cometem coisas não tão boas, né? Que nesse momento aqui eu não vou falar, mas estamos vendo isso por aí, à torto e à direita. Olha esses escândalos com esses banqueiros, né? Então, gente, isso é realmente... Então, nós vamos poder até refletir. Existe uma passagem bíblica que diz, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se a pessoa se utiliza do recurso financeiro, não para as honras de ser um humano melhor, porque é necessário que contemple os aspectos da sua inteligência, mais do que cognitiva, a inteligência emocional e, acima de tudo, a inteligência espiritual. Então, ao invés de nós utilizarmos esse obter recursos financeiros com uma visão puramente materialista, que a gente saiba discernir, que tenhamos aí coerência no vivermos melhor, né? Então, que o dinheiro, que todas as riquezas e prosperidades venham como bênçãos salutares verdadeiramente para todos esses nossos 7 corpos. Então, mais do que estarmos aí saudáveis do físico, é necessário compreender que esse dinheiro traga coisas que jamais passarão, pois o material tudo passará. O que é que não passa, gente? É aquilo que nós adquirimos como consciência. E sim, o dinheiro é um ótimo recurso, mas que não nos apeguemos a ele. Podemos para além disso, né? Que a gente tenha sempre compreensão e sabedoria ao utilizarmos esse precioso recurso, que é uma moeda de troca a nível do material aqui no nosso planeta, o dinheiro. Vocês que ficaram até o momento, deixem o like, comentem no vídeo, será uma satisfação, compartilhem com os que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar do meu canal. Vamos então acelerar aí os processos da nossa egrégora. Como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.